Bom dia, senhoras e senhores. Tudo bem com você? Comigo tá ótimo também, tá? Não sei se você perguntou. Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e você está na Escola de Filosofia. Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos começar o nosso curso sobre filosofia grega, atendendo a milhares de pedidos, milhões de pedidos que inundaram a minha caixa de mensagem, pessoas batendo na minha porta, pessoas ligando. Professor, nós precisamos de você de volta. Salve-nos da ignorância. Salve-nos do país das Anitas. Precisamos do professor Leonardo Cabeludo de volta, dando aulas de filosofia. Eu não posso ter os meus cabelos de volta, mas aqui estou, para o bem da nação. Vocês devem estar muito desesperados, né? Se vocês estão confiando tanto em mim assim. Na aula de hoje, nós vamos tentar responder, na verdade, nós vamos responder o que é a filosofia. Uma pergunta apropriada para ser a primeira aula do curso, já que o objetivo aqui é que vocês entrem nisso com um parâmetro mínimo, para que vocês não se sintam tão perdidos quanto eu me senti quando comecei a estudar filosofia. Antes de entrarmos no tema, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é novo aqui no canal, de repente clicou no vídeo pela primeira vez, aqui nós não temos patrocínio. Ninguém gosta da gente. Então, os patrocinadores do canal são os alunos, as pessoas que gostam das aulas. Eu vivo de doações, vivo do clube de membros, eu não sou o John Travolta, então eu trabalho para viver. Eu preciso de vocês. Se vocês gostam das aulas, se vocês apreciam as aulas, não precisa tomar essa decisão agora. Assista a aula e se você gosta do conteúdo ou gostou do conteúdo, na descrição do vídeo eu deixo a maneira pela qual você pode ajudar o canal e essa iniciativa, se você acha que ela é importante. Dentre as maneiras que você pode contribuir, você pode comprar as nossas maravilhosas canecas. Inclusive, se tudo deu certo, existem canecas novas, canecas com temas filosóficos. Olha que beleza. Então, é aquela coisa, a gente usa os filósofos para tentar ganhar uma grana. Coitado deles, não? Enfim, vamos parar de encher linguiça e vamos começar a aula. Existem várias maneiras de se ensinar alguma coisa. Quando você aprendeu a nadar, provavelmente o seu professor te ensinou numa piscina rasinha, com 1000 cuidados, passo a passo, para você não se machucar. Eu aqui vou fazer o contrário. Eu vou fazer o inverso. Eu não vou ter pena de vocês.
Eu vou botar vocês para lutar direto com Mike Tyson. Vou apresentá-los ao Mike Tyson da filosofia. Vou apresentar vocês a pergunta das suas vidas. E a pergunta é a seguinte: por que há algo no lugar do nada? Quando você terminar essa aula, eu quero que você faça um exercício. Terminou a aula, dependendo do horário que for, vai dar uma volta. Sem fone de ouvido, sem celular, sem nada, sem nenhuma distração. Dê uma volta por aí, ou se tranca no seu quarto, fica olhando para as paredes, mas sem televisão, sem rádio, sem música, sem nada. Apenas pensando sobre essa pergunta: por que há algo no lugar do nada? Quando você entender a pergunta, é capaz de ficar espantado. Porque a existência, ela é muito intrigante e muito misteriosa. Nisso que nós consideramos uma obviedade, fato de simplesmente existirmos, há um enorme mistério. E o meu objetivo hoje não é responder o mistério, nem responder essa pergunta, porque essa resposta é de cada um de vocês e é de cada um dos filósofos. Meu objetivo hoje é que vocês entendam a pergunta. Perceba, eu não estou perguntando por que você existe, ou por que o seu cachorro existe, ou por que a mesa existe, ou por que um abajur existe. Eu estou perguntando por que o todo existe. Por que a realidade existe. Por que o real existe. É isso que eu estou perguntando. Na aula de astronomia, a gente gravou aqui nesse canal 4 aulas de astronomia. Depois, se você quiser dar uma olhada lá, que ela foi muito bem elogiada. Nós estudamos um monte de coisa. Estrelas, planetas, buracos negros, quem diria? E também que o universo ele tem um começo, um meio e um fim. O universo ele é temporal. Ele tem, digamos, uma história. O tempo tem uma direção. O universo não é cíclico. Mas nós também vimos que o marco inicial do universo foi o Big Bang. 13 bilhões de anos atrás, uma grande inflação naquele ambiente, nasceu
o universo. O que é intrigante a respeito dessa explicação é que, embora se diga que o universo nasceu no Big Bang, ninguém diz que o universo nasceu do nada. Porque, de fato, ele não nasceu do nada. O Big Bang, para ter ocorrido, ele pressupõe uma série de condições, inclusive condições materiais, pré-Big Bang. Quer dizer, alguma coisa existia antes do Big Bang. Algum tipo de ambiente havia antes do Big Bang. A gente sabe o que é? Não. Brian Greene tem algumas sugestões. Ele diz, por exemplo, que antes do Big Bang, as partículas interagiam randomicamente. E o Big Bang foi o resultado de um certo arranjo que elas formaram em algum momento e que deu início ao Big Bang. Mas será que era esse mesmo o ambiente antes do Big Bang? Ninguém sabe. Não há como, pelo menos até hoje, a ciência não conseguiu examinar esse momento, ela não consegue chegar a esse instante. Como se existisse uma barreira, digamos, existencial, né, ontológica, entre o homem e o Big Bang. Não sabemos o que havia antes do Big Bang. Mas sabe o que todo mundo sabe? Que havia algo antes do Big Bang. Não sabemos o que, mas que existia alguma coisa, existia. E digamos que você perguntasse, mas esse algo, esse ambiente pré-Big Bang, ele também não teria que ter sucedido outra coisa? Como é que esse grupo de partículas interagindo randomicamente assumiu esse estágio? Não foi pelo que aconteceu antes ainda? Foi. E o que aconteceu antes ainda? Não temos a menor ideia. Mas sabemos que aconteceu. Do mesmo modo, quando nós olhamos para o futuro do nosso universo é sombrio. Segundo Brian Greene, no futuro só haverá partículas desenergizadas voando no espaço sem interagirem umas com as outras. Certamente a gente não vai mais estar aqui para contar a história. Mas entenda, essa é a descrição do fim do nosso universo, mas não do fim da realidade. Assim como o Big Bang não marca o início da realidade, mas marca apenas o início do nosso universo, e é por isso que a gente está especulando aí o multiverso, o que havia antes do Big Bang, etc. O final do nosso universo, o destino final dele, não marca o fim da realidade,
marca apenas o fim do nosso universo. Aonde eu quero chegar? Não importa o quanto você recue no passado ou o quanto você avance para o futuro, o que é certo é que alguma coisa existirá, seja lá o que for. Considere também a questão do ponto de vista espacial. Tomemos um vazio no espaço. Ele não está vazio. Lá existem as leis da física. Lá existe o espaço-tempo, o tecido espaço-tempo. Lá existem interações quânticas. Vamos supor que você suba numa nave espacial e voe até o limite do nosso universo. Quando você chegar lá, você não encontrará uma placa dizendo: aqui termina a realidade. Se você passar daqui, você deixa de ser. Você pode encontrar uma placa dizendo: aqui termina o universo. Aqui é a fronteira das coisas do Big Bang. Tá vendo aquele cometa ali, ó? Ele é o que de mais afastado há do Big Bang. Então ele marca a fronteira final do nosso universo. Mas uma vez que você passar dela, a realidade continua existindo. Talvez exista outro universo, talvez exista apenas o tecido espaço-tempo, talvez exista outra coisa, mas alguma coisa existe. O ser, quer dizer, a realidade, a existência, é uma imposição lógica absoluta. E a nossa mente guarda essa intuição. Porque sempre quando o homem para em frente a uma barreira, seja do tempo ou seja do espaço, por que ele se pergunta: o que há além? A gente diz: o Big Bang ocorreu há 13,8 bilhões de anos. Qual é a próxima pergunta que algum malandro faz? Levanta a mão e diz: mas e antes? É ou não é? Olha, o nosso universo tem, digamos, 40 bilhões de anos de extensão. Ou desculpe, 40 bilhões de unidades de extensão. Mas e depois? O que tem depois? A nossa mente intui que deve existir um depois. Por quê? Porque existe. Nós só não sabemos o que é. Portanto, a pergunta: por que há algo no lugar do nada? Ela nasce do espanto. Do fato da gente perceber que o ser,
Quer dizer, a realidade, o fato de que as coisas simplesmente são, esse ser, ele é evidente. E a pergunta é: e se não fosse? Por que o ser existe ao invés de não existir? Por que não o nada? Às vezes a gente faz a pergunta assim: e se existisse o nada ao invés do ser? Vocês percebem como a nossa mente já está nos enganando? Porque a gente diz o nada como se o nada fosse um substantivo, como se ele existisse, quando o nada é simplesmente a ausência de algo. A pergunta é: por que há coisas quando poderia não haver nada? Esse é o mistério. Esse é o enigma. E aí não adianta você virar para mim e dizer: olha, professor, será que a gente não está dentro da caverna de Platão? Será que a gente não está na Matrix? Será que eu não sou o Neo e tô lá grudado na máquina? Não importa, porque se você tá grudado na máquina, é porque a máquina existe. Ela só não é aquilo que você pensa que é. Você vê o mundo, uma maravilha aí, plantas bonitas, folhas, frutos, e na verdade não tem nada disso. Mas a realidade é. Ela só é diferente do que os seus olhos estão vendo, mas ela é. O simples fato da gente estar aqui questionando se o mundo é ou não é, já é uma prova de que ele é. Porque se o ser não existisse, ninguém estava aqui para perguntar. Constatação óbvia, evidente, é que o real, ele existe. Se ele é exatamente como nossos olhos estão captando, essa é uma discussão posterior, mas o real existe. Se ele existe, por que ele existe? Essa é a pergunta madre da filosofia. Se vocês querem aprender filosofia, saibam que de uma forma ou de outra, todos os filósofos estão tentando responder essa pergunta. Por que, afinal de contas, o mundo real existe? E o que ele é? Vamos imaginar que você seja um biólogo, ou você estuda ratos, na tua área de pesquisa, ratos. O que o biólogo faz com os ratos? Ele pega o rato, ele olha o comportamento do rato, como o rato come, qual é a dieta do rato, como ele se reproduz, como são os órgãos do rato. Ele olha o ratinho lá no laboratório. O biólogo, ele descreve o rato. O que ele nunca faz é perguntar por que
há ratos no lugar do nada. Da mesma maneira, por mais estranho que pareça, os físicos nunca disseram o que é a gravidade, nem por que a gravidade existe. Os físicos nunca disseram por que há gravidade no lugar do nada e, portanto, verdadeiramente nunca responderam o que é de fato a gravidade. E sabe quem reconhece isso? O próprio Newton. Newton diz assim, ele vira para a galera lá e diz assim, escuta aí, minha gente, eu não tenho a menor ideia do que é a gravidade. Mas eu posso explicar como ela opera. Então eu tenho aqui esse monte de equações. Nas palavras dele, ele diz assim, ó: a gravidade deve ser causada por algum agente que atua constantemente de acordo com certas leis. Mas se esse agente é material ou imaterial, deixo para a consideração dos meus leitores. Trocando em miúdos, eu não tenho a pica ideia do que é essa porra chamada gravidade. Eu só sei que ela existe e eu vou dizer como que ela funciona. Então aí as contas. Agora, por que ela existe, por que ela é e o que ela é, eu deixo para consideração de vocês. Se vocês acham que é um Deus que manda as coisas se atraírem ou se é outra causa, aí é com vocês. Porque eu sou cientista, eu não sou filósofo. Então o meu papel é descrever o fenômeno, não explicar por que há gravidade no lugar do nada. E se você acha que Einstein resolveu a questão, você está errado. Para Einstein, a gravidade é o produto da curvatura no espaço-tempo. Essa não é realmente uma resposta sobre o que é a gravidade. Ela é mais uma resposta sobre o como da realidade. É mais uma descrição da realidade. Então, Einstein, a correção que ele faz em Newton não é dizer o que é a gravidade, é dar uma descrição mais apropriada à gravidade. Porque se você perguntasse para Einstein por que objetos de massa curvam o espaço-tempo, ele não sabe responder. Por quê? Por que o Sol curva o espaço-tempo? Ele não sabe. O que ele sabe? Que o Sol curva o espaço-tempo. Ele presume a curvatura e aí ele diz, olha, considerando que o Sol curva o espaço-tempo, eu vou dizer como isso se passa. Nem Newton, nem Einstein puderam dizer por que a gravidade existe.
Não responderam porque não podiam. Porque essa pergunta marca o limite entre a ciência e a filosofia. A pergunta do o quê e do porquê é uma pergunta da filosofia e não da ciência. O cientista, ele não pode responder por que as coisas existem, porque ele pressupõe a existência das coisas. Para ele trabalhar, para ele fazer a pesquisa dele, para o biólogo estudar a reprodução dos ratos, ele pressupõe que o rato existe. Não interessa a ele a resposta do porquê há existência no lugar de não haver. É um dado de que ela é. Ele faz o trabalho dele confiando na existência. Mas não é só isso. Ele também confia que os seus sentidos captam exatamente a realidade tal como ela é. Então vocês percebem, para fechar o raciocínio, que a ciência lida com o como, isto é, com a descrição da realidade. E a filosofia? Ela lida com o porquê das coisas. E exatamente por causa disso, ela é que responde o que as coisas exatamente são. Isso vai ficar mais claro ao longo das nossas aulas. Quando o filósofo pergunta por que há algo no lugar do nada, vocês entendem que ele está perguntando a respeito de tudo? Vocês entendem isso? Ele está perguntando a respeito de tudo que existe, da existência inteira junta. Ele não está perguntando por que o cachorro existe, por que o professor Leonardo existe. Ele está perguntando por que tudo existe, a totalidade das coisas, o ser, a existência, a realidade. Por que tudo isso existe? Vocês entendem, né? O que quer dizer conhecer o todo? Conhecer tudo. Não tem a ver com conhecer muitas coisas. Porque se fosse assim, o filósofo seria um supercientista. Um cara que sabe de física, química, mas não é isso. Não tem a ver com um conhecimento quantitativo da realidade. Tem a ver com um conhecimento qualitativo. O filósofo, ele quer conhecer, ele quer descobrir a qualidade da realidade. E o que é a qualidade? Essa qualidade é o fundamento da realidade. Porque o filósofo, ele acha que existe uma essência em tudo o que há. Imagine o seguinte: uma árvore enorme, cheia de frutos, é a realidade. Aí os frutos, carros, mesas, seres humanos, papagaios, é a realidade múltipla, cheia de frutos.
Frutos diferentes, distintos, diferentes formas, diferentes sabores. Alguns têm caroço, outros têm caroço menor. A realidade múltipla. Mas toda árvore tem uma raiz. E essa raiz é uma coisa só. Todos esses frutos diversos convergem em uma única raiz, uma única essência, um único fundamento. E é isso que o filósofo quer encontrar. Ele quer encontrar o princípio essencial a partir do qual você pode explicar todo o resto. Quem é o filósofo? É o cara que você tem uma sala, aí você pega a sala e põe. Você põe um abajur, põe uma mesa, põe uma caneca. Sabe, uma dessas canecas que você pode comprar? Você põe ela lá. Aí você põe o professor Leonardo. Aí você põe a Gisele Bündchen, bem do meu lado de preferência, tá? Aí você põe um cachorro, põe um papagaio, põe um político, põe a ideia de justiça. Você põe todas essas coisas dentro da sala, e aí o filósofo olha e pergunta: tudo isso aí tem em comum? Qual é a raiz que une todos esses objetos? Qual é a essência idêntica em cada um deles? Isso é o que o filósofo faz. Ele sempre quer achar algo que esteja no íntimo de cada coisa e que não mude entre as coisas diferentes. O objetivo dele é encontrar o universal. Ele não ignora o mundo. Ele não é um cara bitolado que não sabe pagar uma conta. Não é um cara que você olha e diz, olha, aquilo lá é um cachorro. E aí ele diz, não sei, não tenho certeza. Não é assim. Ele se interessa pelo mundo também. O filósofo quer conhecer o mundo. Mas é que para ele, se você não conhece essa essência da realidade, o que você acha que sabe sobre o mundo não tem valor nenhum. Se você não conhece a essência das coisas. Por quê? Se você não percebe que todos os frutos derivam de uma mesma raiz e que essa raiz tem uma determinada qualidade, como é que você vai conhecer realmente esses frutos todos? Vamos comparar novamente o filósofo e o cientista. O cientista usa, em geral, o método indutivo. Então o cientista faz assim. Ele tá lá na casa dele, aí ele diz: eu quero saber se os patos são brancos. Então ele vai na lagoa, senta com um caderninho e começa a ver os patos. Pato pra cá, pato pra lá. Primeiro pato, branco. Ele anota. Segundo pato, branco. Quinto pato, branco. Pato Donald, branco. 100 patos brancos. Quando chega no milésimo pato, todos brancos, ele conclui: patos são brancos. É o método indutivo. O
filósofo, ele também quer conhecer o pato, mas ele faz o caminho contrário. O caminho dele é assim, ó. É o método dedutivo. Primeiro ele olha para o mundo. Então ele contempla o mundo, olha para o mundo e tal. Depois ele se fecha na casa dele, numa caverna, onde quer que seja, e fica refletindo, pensando, raciocinando, usando a razão para descobrir a essência em tudo aquilo que ele viu. Quando ele descobre essa essência, ele volta para o mundo e explica o mundo à luz do princípio que ele encontrou. Por exemplo, o filósofo cristão. Pergunte a um filósofo cristão: por que há algo no lugar do nada? A resposta dele é: porque Deus. Porque Deus existe. Deus é a realidade última. Lembra daquela história da nave espacial? Se você for seguindo com a nave, você vai sair do seu sistema solar, vai sair da galáxia, vai sair do universo, mas nunca vai sair de Deus. Porque Deus é a realidade última das coisas. O filósofo cristão pensou e concluiu que Deus existe e Deus é o real. Quando ele vai estudar as coisas do mundo, quando ele vai estudar o pato, ele não vai dizer que a essência do pato é ser branco. Ele vai dizer que o pato é uma criatura de Deus, que eventualmente tem um propósito no plano de Deus. Entenderam? Ele também quer conhecer o mundo, só que ele conhece o mundo à luz daquele princípio essencial, fundamental que ele encontrou. Conhecer o todo é conhecer o fundamento do real, daquilo que é real. Esse fundamento que o filósofo vai encontrar é a resposta à pergunta da aula. Por que há algo no lugar do nada? Por causa disso aqui, ó. E sendo assim, essa resposta, ela tem que ser uma resposta final, uma resposta definitiva. Esse fundamento não pode ter fundamentos. Ele tem que ser o fundamento de si mesmo. Caso contrário, a resposta não é adequada. Vamos pensar no nosso amigo cristão de novo. Por que há algo no lugar do nada? Por que Deus? Deus é o fundamento do real. Se você perguntar para ele, por que há Deus no lugar do nada? Ou seja, por que Deus existe? O que deu causa à existência de Deus? Ele não vai poder te responder que antes de Deus tinha um Deus maior que criou esse Deus.
Tinha um super Deus que criou esse Deus e aí a realidade está aí. Ele não pode dar uma resposta dessa. Ele vai ter que explicar para você, ele vai ter que te convencer, ele vai ter que mostrar logicamente, racionalmente, que Deus não foi criado, que não há nenhuma causa anterior a Deus, que Deus é causa de si, que Deus é o primeiro motor. Ele vai ter que te dizer essas coisas. Porque se aparecer algum malandro de um filósofo para mostrar que Deus deveria sim ter um porquê, e o filósofo cristão não conseguir opor um argumento, Deus não está apto a ser a resposta final. Se você acha que Deus também tem que ter um fundamento, então quer dizer que Deus não é a realidade. Deus é só mais um pedaço de uma realidade anterior a ele. E aí a questão está em aberto. Então a discussão da filosofia gira muito desse jeito, viu? Aparece um filósofo e diz: escuta, o princípio essencial da realidade é a água, como diz Tales de Mileto, é a água. A gente vai ter uma aula sobre Tales, eu vou explicar por que ele achava isso. O princípio é a água. Aí vai aparecer um malandro lá, levantar a mão e falar: não é assim por causa disso, disso, disso. Fudeu, vamos voltar à pergunta, vamos pensar um pouquinho mais. Vamos voltar lá para a caverna, passar mais alguns dias lá deduzindo para ver se a gente resolve esse problema aí. Se o objeto da filosofia é a totalidade, qual é a diferença entre ela e a mitologia? Afinal de contas, os poetas, eles também responderam porque há algo no lugar do nada. Ou eles acharam que responderam. Mas tem lá o Hesíodo, que ele diz, ele conta pra gente. No início era o caos. Da onde saiu esse caos aí, Hesíodo? Ele não conta. Mas a história dele é essa. No início era o caos. Depois, Eros, o Tártaro e Gaia, cheia de filho. Aí Gaia começou a ter um monte de filho, e esses filhos eram as partes da natureza. Essa é a conversa dele. É uma resposta. Por que há algo no lugar do nada? Porque era o caos. E depois os outros deuses. Qual é a diferença disso para a filosofia? A diferença começa quando no início da teogonia, Hesíodo diz que ele tinha sido inspirado pelas musas. Lembram disso? Hesíodo mesmo não sabia de merda nenhuma. Ele foi inspirado pelas musas. O mérito dele é que, como ele já tinha ganhado umas competições lá antigamente, as musas sabiam que ele era um cara capaz de botar no papel o que iria ser narrado para ele. Mas ele mesmo não sabia de nada. Se Hesíodo fosse um filósofo, ao invés de dizer que foi inspirado pelas musas, ele iria contar assim: olha, gente, eu fui para uma caverna,
fiquei meditando e deduzindo e cheguei a essa conclusão aqui, ó. No início era o causa. Ele era um poeta. Ele não confiava no poder da mente humana. Não confiava no poder do homem. A filosofia, ela quer explicar o todo, mas ela quer uma explicação racional. Ela quer uma interpretação deduzida logicamente. A gente não quer ouvir que o amor existe porque Cronos cortou o peru de Urano fora e jogou na água e aí borbulhou e nasceu Afrodite. A gente não quer ouvir que o homem é capaz de raciocinar porque o estúpido de Epimeteu avacalhou com a humanidade, esqueceu de nos dar atributos, e aí teve que Prometeu subir no Olimpo e roubar o fogo para aliviar a barra do irmão. A gente não quer ouvir esse papo. Queremos alguém que confie na razão humana e que dê uma explicação segundo esses parâmetros. A diferença entre a filosofia e a mitologia é que a filosofia confia no poder do homem de conhecer a verdade, mesmo de maneira limitada. Os gregos pensavam assim: o mundo está aí, o universo está aí. Nós vemos árvores, vemos plantas, vemos animais, inverno, verão, chuva, seca, luz, escuridão. Essa diversidade toda, ela não é caótica. Existe uma inteligência em tudo, porque tudo está meio conectado. Tudo na natureza é uma espécie de complemento do resto. Então o universo é inteligente. E como o ser humano é parte do universo, nós temos dentro de nós um pouco dessa inteligência cósmica. E é esse pouco que está na nossa razão que nos torna aptos a conhecer a essência do mundo. Então, o filósofo, ele diz que o homem é capaz de conhecer a verdade porque o homem compartilha um pouco da verdade cósmica. E o poeta não. O poeta precisa desesperadamente que os deuses soprem as verdades para ele. Senão ele não é nada. Quando você fez 18 anos de idade, alguém te disse que você tinha que ser alguém na vida. O que é divertido, porque até então
Ninguém te ensinou nada a respeito disso. Mas agora você tem que tomar uma decisão. Ser alguém na vida, obviamente, é um eufemismo. O que se quer é que você faça algo para a sociedade, que não necessariamente será bom para você. Então, te convenceram a fazer algo útil e, eventualmente, uma faculdade. Se você foi mais inteligente do que eu, deve ter escolhido algo como medicina, engenharia, direito, né? Odontologia. Certamente o que você não escolheu é aquela opção que estava no fim da sua lista. Aquela com a menor relação candidato por vaga. Aquela escolhida apenas por vagabundos e maconheiros. A filosofia. Para que serve a filosofia? O simples fato da preocupação quanto à sua serventia já embute uma premissa errada de vida. Porque você presume que o útil é superior ao inútil. E aí a tudo você pergunta: para que serve? Para que serve? Na tua cabeça, como o tempo é dinheiro, você deve gastá-lo com algo útil. Então, eu vou propor aqui uma reflexão. Vamos supor que você seja advogado, cursou direito. Para que serve o curso de direito? Para conhecer as leis. Para que serve conhecer as leis? Para fazer boas petições. Para que servem boas petições? Para defender bem os clientes. Para que defender bem os clientes? Porque aí você terá mais clientes e clientes melhores. E aí poderá cobrar mais desses clientes todos. Para quê? Para ter dinheiro. E para que ter dinheiro? Para comprar coisas que supostamente vão te fazer feliz. E para que ser feliz? Opa! A felicidade não tem um para quê. Quando você para na felicidade, a felicidade em si não serve para nada.
Ninguém é feliz para outra coisa. A felicidade é desejável em si mesma. Então, no mundo existem coisas que valem que valem para outras. São as úteis. E existem coisas que valem por si próprias. E a felicidade é uma delas. Se a felicidade vale por ela mesma, a felicidade é completamente inútil. Não tem utilidade nenhuma, não tem serventia nenhuma. Ela é valiosa em si. Ela simplesmente é. Sendo inútil, a felicidade é a coisa mais importante nessa sua vida. Porque se depois daquela trabalheira toda de faculdade de direito, cliente mala, funcionário público, papelada, se depois de tudo isso não achar a felicidade, nada disso serviu no fundo. A cadeia sua de utilidades que terminaria na felicidade, se ela não terminar na felicidade, ela em si não serve para nada. Você pega o seu diploma, seus clientes, faculdade, petição e joga tudo no lixo. Porque se o valor de tudo isso está em outra coisa, e essa outra coisa não termina em lugar nenhum, ou não termina naquilo que você achava que tinha que terminar, nada disso valeu em si. A felicidade, ela justifica ou deveria justificar as coisas úteis que você faz no seu dia a dia. E se eu disser que existe uma maneira de ser feliz sem precisar percorrer todo esse caminho? E se eu disser, pior ainda, que esse caminho não oferece nenhuma garantia de felicidade, ou ainda, que ele pode até aumentar a probabilidade de você ser infeliz. Isso é um drama. Porque quando você começa essa vida de faculdade para trabalhar, para não sei o quê, né? Ninguém te explica isso. Ninguém te diz assim: olha, você está planejando tua vida aí, coloca no planejamento que o objetivo final é ser feliz, tá? Ninguém te diz isso. As pessoas só dizem: faça faculdade. Para quê? Para fazer petições. Para quê? Para trabalhar. Para quê? Para ganhar dinheiro. E aí? Será que você não está confiante demais na suposta felicidade que os bens materiais te trarão? Você vai realmente ser feliz quando tiver muito dinheiro trancado no seu condomínio fechado, andando de carro blindado? Porque a gente tá numa merda de um país em que você não consegue nem ter as suas coisas?
Imagine se com 60, 70 anos de idade, você olha para trás e pensa: caramba, eu vivi automaticamente a minha vida esperando que a felicidade fosse cair do céu, simplesmente ouvindo o que os outros diziam e no final das contas estou aqui com 70 anos, já não consigo correr e agora a felicidade onde está? Não chegou a felicidade. Me contaram que eu ia ser feliz. Eu não sou feliz. Nunca fui. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. Mas aí tem uma perversidade, porque nesse ponto, a pessoa lá com 80 anos e, pô, nunca vivi pra mim, nunca vivi pra mim. Aí alguém diz a ela, fica frio, que na próxima vida vai ser legal, viu? O que, o, o que os grandes sábios, os grandes mestres nos ensinam? Vamos ouvi-los um pouco. Vamos parar de ouvir político tonto e vamos ouvir os grandes sábios. Muitos deles nos dizem assim: a felicidade não está nos bens materiais. Ela está onde? A felicidade está no exercício da natureza humana. Como assim? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a diferença do homem para os outros animais? Você alguma vez já chegou em casa e viu o seu cachorro ansioso porque não sabia se Deus existe ou não? Alguma vez na sua vida o teu gato estava questionando-se se ele veria a mãe gato depois da morte? Alguém já viu uma tartaruga questionando qual é a essência do mundo? Os animais, eles estão expostos à mesma natureza. As mesmas árvores, o mesmo sol, a mesma lua. Mas ao contrário de nós, eles parecem estar muito satisfeitos com o que eles sabem. Eles, eles não têm uma agulha espetando a mente, pedindo por respostas. O seu cachorro sabe agir como cachorro. Ele é tudo o que ele precisa ser. Tudo que a natureza dele deve ser, ele é. E não espera mais nada da vida. É o perfeito Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar de fato. Mas nós não. A natureza humana, o homem quer saber o porquê.
Nós precisamos saber a razão da existência, as causas, os porquês, os motivos. Assim diz Aristóteles. Todos os homens, por natureza, desejam o saber. O exercício da sabedoria e o conhecimento são desejáveis por si mesmos pelos homens. Com efeito, não é possível viver humanamente sem essas coisas. A verdadeira felicidade do homem é a busca pelo conhecimento, pela sabedoria. Nós somos felizes quando estamos aprendendo coisas. Você nunca notou isso? Quando você aprende algo e sente que aquilo acrescenta alguma coisa, você fala: puxa vida! A busca pela sabedoria é absolutamente inútil e, ao mesmo tempo, aquilo que há de mais valioso. Não há utilidade nenhuma em saber como o universo veio a existir, como o universo vai acabar. Pense nessa aula, pense nesse canal, nesse humilde canal do YouTube. O que a gente está fazendo aqui? Eu não dou diploma. Eu não preparo para concurso. Eu não dou nota no Enem. Eu não dou certificado. E vocês estão aí assistindo essa aula? Por quê? Sabe por quê? Porque vocês são homens. E vocês simplesmente se sentem felizes quando conhecem, quando buscam conhecimento. A busca pelo conhecimento vale em si mesma, vale pela satisfação que ela produz em nós. Não há, pois, nada de estranho se a sapiência não se mostra útil nem vantajosa, pois não dizemos que ela é útil, mas que é boa. Nem é justo desejá-la por causa de outra coisa, mas por ela mesma. Nós, com efeito, vamos à Olímpia em vista do próprio espetáculo, mesmo que deste não derive outra coisa, pois o próprio espetáculo vale mais do que muito dinheiro. E assistimos às representações dionisíacas não para receber algo da parte dos atores, mas ao contrário, pagando-lhes. E preferimos muitos outros espetáculos a muito dinheiro. Do mesmo modo, também a especulação sobre o universo deve ser estimada mais do que todas as coisas que são consideradas úteis. Qual é o conhecimento que nos faz feliz? Quando eu era criança, eu tinha uma professora de matemática. Uma japonesa de 1,40 m,
chamada Kyoko. A dona Kyoko arrancou o meu couro. Eu quase repeti em matemática aquele ano. Aliás, teoricamente eu repeti, porque eu tirei a nota abaixo do que era necessário. Eu só passei por causa do conselho de classe, que é um jeito de meio que passar o moleque, né? Porque senão o pai era escola particular, então o pai tira da escola. Passei de ano. Mas o que eu ralei nas aulas da Kyoko, certamente não é o seno e o cosseno que me deixa feliz. Não é o conhecimento enciclopédico que traz felicidade, que é chocante, porque é exatamente isso que a gente tem na escola. É só isso que a gente tem na escola. A escola nos ensina justamente o conhecimento infeliz. Que loucura, não? Bem, o conhecimento que faz feliz é o conhecimento sobre o fundamento da existência. Por que o todo existe? De onde ele veio? Quem o criou? Se é que criou? Sabe por quê? Porque essas são as perguntas que mexem com a natureza humana, que giram em torno das nossas angústias. A nossa natureza incompleta e insatisfeita demanda respostas. E a busca por essas respostas nos dá uma sensação de que nós temos um pouco mais de controle da realidade. E isso nos deixa feliz. Agora vem. Qual é a palavra, qual é a área que os homens inventaram para aqueles que buscam essas respostas? A filosofia. Portanto, meus senhores, a próxima vez que alguém vier te perguntar para que serve a filosofia, encha o peito e diga: pra porra nenhuma! A filosofia não serve pra merda nenhuma! Filosofia é completamente inútil. E é exatamente por isso que ela é tão valiosa. Filosofia é tão inútil quanto ir à Olímpia assistir a um espetáculo. Ela é tão inútil quanto ouvir uma música, quanto assistir uma série, quanto assistir a um jogo de futebol. Qual é a utilidade de assistir um jogo de futebol? Ainda mais no Brasil, que os caras ficam mais no chão do que jogando e reclamando com o juiz. É os futebolistas. Ela é tão inútil
quanto ir ao cinema com a sua esposa. A filosofia sobreviveu por 2.600 anos. E ela sobreviverá mais 2.600 anos, precisamente porque é inútil. E por quê? Ela responde à necessidade elementar do ser humano: conhecer a nossa essência e a nossa origem. Ela é a felicidade nela mesma. A filosofia é a felicidade de seres racionais, de seres pensantes. Como tal, ela é o exercício daquilo que há de melhor em nós. O que há de melhor em nós. Porque o que há de melhor no homem, né, no ser humano, não é ficar rebolando a bunda. O que há de melhor em nós é o exercício da nossa razão, da nossa capacidade de tentar descobrir, responder àquilo que é mais caro. Nunca se protele o filosofar quando se é jovem, nem canse o fazê-lo quando se é velho, pois que ninguém é jamais pouco maduro, nem demasiado maduro para conquistar a saúde da alma. E quem diz que a hora de filosofar ainda não chegou ou já passou, assemelha-se ao que diz que ainda não chegou ou já passou a hora de ser feliz. É por isso que os sábios antigos, desde Pitágoras, se chamavam filósofos. O filósofo, ele não é o portador da sabedoria. Ele é o amante da sabedoria. Ele é aquele que ama a sabedoria. Porque a sabedoria traz felicidade. E por isso ele a ama. O amor à sabedoria do filósofo é um amor desinteressado. É um amor que não tem utilidade. E é o verdadeiro amor, portanto. É o amor em si. É quando você ama o objeto em si e não por aquilo de útil que ele pode produzir a você. Aristóteles compara o filósofo a um apaixonado que olha para o seu parceiro com admiração. Ele diz: os homens começam a filosofar por causa da admiração. Quando eles se libertaram das necessidades básicas e se impressionaram com o mistério da existência. A gente vai falar disso na próxima aula. A filosofia, a finalidade da filosofia é suprir a necessidade natural do homem
por respostas. E é por isso que a pergunta por que há algo no lugar do nada é a pergunta raiz da filosofia. E é exatamente isso que a gente faz aqui no canal. É exatamente isso. Aqui ninguém dá diploma, ninguém prepara para vestibular, para cursinho, para porra nenhuma. É o puro e simples interesse pela verdade. É isso que moveu vocês durante todos esses anos no canal? É ou não é? E eu espero que continue movendo. Muito obrigado pela atenção de todos. Terminamos aqui nossa primeira aula e eu espero te ver na próxima aula. Muito obrigado e até mais.